aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje temos pelo menos 7 grandes temas para nós comentarmos. O primeiro deles, quero falar um pouco sobre a pandemia e eu acho que a turminha da oposição tá querendo fechar o Brasil. Depois, quero falar sobre a economia. Tá acontecendo alguns conflitos que eu acho que podem gerar problemas, que podem gerar narrativas, que poderão ser depositadas na conta de Bolsonaro, como sempre. E também quero falar sobre dinheiro, na verdade a falta de dinheiro no bolso da oposição, que tá fazendo eles virem aos prantos. Depois, temos Sérgio Moro em 2 momentos. No vídeo de ontem, a gente comentou um pouquinho sobre como o Moro ele quer agigantar o tamanho do Estado. Ele dobrou a aposta, e o que eu achei interessante no dia de ontem é que alguns liberais saíram aí em público para criticar o Sérgio Moro, alguns ligados aí ao... são relacionados a Bolsonaro, como apoiadores de Bolsonaro, mas tem gente que não tem nenhuma ligação com a direita, com o conservadorismo, Bolsonaro, nem nada, criticando o Sérgio Moro e suas políticas econômicas. Depois, como se isso aí fosse pouco, Sérgio Moro, ele escancara ontem em um texto, que inclusive divulga do antagonista, os seus planos globalistas. É um comuno globalista. Ele aí tá falando de algumas coisinhas que eu quero comentar com vocês. Coloquei até essa foto clássica dele com a Aluna Zabó no Fórum Econômico Mundial, que tem ligações com o grande R. Enfim, tem muita coisa pra gente falar sobre isso, ainda mais relevante do que o Moro comunista. Depois, eleições de 2022, não preciso nem resumir, vamos falar de todo mundo. Judiciário, Alexandre de Moraes, ontem aparece nos noticiários, ele estendeu por mais de 90 dias o inquérito que investiga se Bolsonaro interferiu ou não na Polícia Federal, e o ministro Luiz Roberto Barroso teve uma reunião com João Dória para falar sobre fake news. Ainda tem outros assuntos que a gente vai comentar. E por fim, coloquei aqui uma placa à direita, para falar da direita brasileira, mas não apenas as tretas da direita. Na verdade, eu espero que dê tempo da gente pelo menos comentar sobre um assunto que envolve o Congresso. Nos próximos meses, teremos mudanças nas comissões. Inclusive os bolsonaristas que estão tentando lutar para pegar algumas comissões, eles estão tentando pegar a CCJ mais uma vez, mas podem perdê-la. E isso pode impactar várias coisas, mudar um pouco do cenário nesse ano de 2022. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar e já vamos começar aqui falando um pouco sobre a pandemia. Vejam só o seguinte, turminha do Globo. Flávio Oliveira, após reabertura precipitada dar errado, é hora de recuar. E a Ju fala o seguinte, peraí, foram quase 2 anos trancado dentro de casa e eles acham que é precipitado e pede recuo. 2 anos trancado em casa e reabriu muito rápido. É sério isso daí? É que fica trancado até quanto? 2025, 2030? Aí a Ju fala o seguinte, a economia a gente vê depois. Querem continuar, claro. Jornalista, a profissão de jornalista foi considerada essencial. Então, eles não tem nenhum problema, todo mundo recebendo em dia, né? Sem um dinheiro, eles não ficam. Já você, ninguém dessa turminha fica sem receber. Já você, principalmente se você for um vendedor ambulante, alguém que depende aí do vai e vem das pessoas nas ruas. Mas é pelo bem de todos, né? É pelo bem de todos. Aí a Veja trouxe aqui uma questão, que é um dado, não tem muito o que falar, que é o seguinte, os casos diários aumentam mais de 6 vezes em uma semana. Aparentemente, tem ligações com essa nova variante. E ao redor do planeta, isso vem acontecendo, os casos estão aumentando ao redor de todo o globo, mas se tem um ponto assim que vale a pena destacar, para ter um pouco de esperança, é que essa nova variante, não sei se é por causa dela, não sei qual o motivo, mas até então, o índice de mortalidade não está crescendo na mesma proporção do índice de casos. As pessoas estão apresentando sintomas mais leves. A gente realmente, acho que todos nós, oramos para que ninguém perca vida. Ninguém perca vida. As pessoas sobrevivam, tudo bem, para a gente poder reabrir a economia. Reabrir e poder voltar ao normal, né? Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Mas o Estadão tenta colocar, né? Tenta brincar com as emoções das pessoas. Olha isso daqui. Proteção contra a gripe repete medidas da pandemia. Imunizante, máscara, higiene e distanciamento. A Paula Marisa fala o seguinte, ó. Antes da pandemia, se você dissesse que não iria trabalhar porque estava gripado, poderia até ser demitido. Já em tempos de um novo normal, são capazes até de promover um novo fecha tudo. E tá cheio de gente, né, para aplaudir essa decisão. Vai vendo. A vida toda as pessoas ficaram gripadas, agora tá gripado? Usa uma máscara. Gente, assim, tá
tá meio complicado algumas coisas. Não acham assim que você fica, bicho, é sério que isso aqui tá acontecendo? Tá. Será que não tá passando um pouquinho do ponto? O ser humano não tá. Não tem que. As atitudes humanas não são elas que tem que recuar um pouquinho. Como, por exemplo, essa notícia aqui saiu no dia 6, já teve uma certa repercussão, mas não comentei ontem que não deu tempo. O presidente das Filipinas ameaça prender quem não tomar. Você não tomou? 2, 3, não sei quantas. Vou ter que te prender, cara, que você saiu de casa. Tudo pelo bem da sociedade, para controlar, né, o Estado e tudo mais. Estamos passando do ponto. Estamos passando muito do ponto. Já que já não está no ponto que a pessoa está sendo demitida, que está sendo proibida de entrar em bares, restaurantes, cinemas, teatros. Prisão. Bom, não contem pro João Dória, porque acho que se o Dória ver isso daqui, ele pode se empolgar um pouquinho. E aí, falando do Dória, né, já falando aqui dos chefes dele, grávida perde bebê, lá no País dos Comunas, após hospital negar atendimento por falta de teste. Perdemos uma vida por falta de teste. A Folha de São Paulo nem critica, não solta nenhuma piadinha na chamada, nada, só dá notícia como se fosse... só notícia aí. Beleza. Pegando aqui um pequeno gancho, fugindo um pouquinho aqui da pandemia, mas envolve aqui as mesmas pessoas, né, os comunas. Um perfil lá no Twitter, uma agência de notícias, que é estatal deles, falou o seguinte, ó. O que aconteceu durante os últimos anos nos Estados Unidos indicou que a maior ameaça da América está dentro de suas próprias fronteiras. E a cada esperança de uma autossalvação parece estar cada vez mais se distanciando. Eu até entenderia se eles colocassem que o grande problema é o crescimento da esquerda dentro do mundo ocidental. Mas não, eles estão tentando colocar aqui, né, que são pessoas que estão defendendo a liberdade, né, o cara aqui, posto de América, é o caso lá do Capitólio, eu acho que talvez dê tempo de a gente falar isso aqui no final do vídeo, que tem um artigo interessante do Leonardo Coutinho sobre o trumpismo e a direita brasileira. Mas não, para os comunas é a direita, né? Quando destruir a direita, aí vai ficar tudo bacana. E aí era só isso daqui, que vai na mesma linha, né? Acho que o ser humano ele tem que respirar um pouquinho mais. O Maurício Bunazar, ele é professor, estava trabalhando na instituição. Chegou uma pessoa para ele para falar o seguinte, ó, professor, houve uma reclamação sobre sua última aula. E ele perguntou, tá, o que foi qual foi o polêmico? Pode me falar o que foi? Foi uma frase. Sabe qual foi a frase? Uma frase que ele falou em sala de aula. O Maurício falou o seguinte, o ser humano, pela sua só condição, tem mais valor do que qualquer outro animal. E por falar isso, os alunos se sentiram, sabe, assim, não sei, foi polêmico. Foi uma frase muito polêmica. O ser humano tem mais valor que os outros. Não. Pô, Maurício, não dá. Não dá. Não é assim que a banda toca. Enfim, falando aqui um pouco agora de economia, olha só o seguinte. Bolsonaro, aí, quando estava tendo aí discussões sobre o orçamento, ele resolveu atender algumas demandas, ou pelo menos colocar algumas demandas, colocou aí o pessoal da economia e tudo mais, que previa aí o aumento salarial de alguns setores, está se falando aí que pretende dar aumento aí para as forças de segurança pública, principalmente Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, não se sabe até onde vão esses aumentos, se realmente vai, se não vai, se vai voltar atrás, começou a ter essa confusão. E aí tem uma turma que ganha muito pouco, para não falar o contrário, que é a alta cúpula da Receita, que ficou insatisfeita porque o governo se negou como eu posso falar, regularizar meio que um benefício de produtividade, sabe? Eles trabalham muito, multam bastante, multam o cidadão e com isso ganha mais dinheiro. Mas mais ou menos assim. E aí isso não aconteceu e também não teve nenhum aumento que foi previsto nessa discussão do Congresso aí sobre o orçamento agora em 2022. Qual foi a reação dos funcionários da Receita? Estão querendo entrar em greve. Paralisação. Você vê aqui, ó. Para a Abicom, gasolina e diesel devem ficar mais caros com paralisação em Santos. Os funcionários da Receita do Porto de Santos estão querendo paralisar. E a Abicom está falando, ó, a gasolina e o diesel vão subir de preço. O Bolsonaro Roosevelt falou o seguinte, ó, a paralisação de auditores da Receita Federal que recebem salários de até R$30 mil fará a gasolina e o diesel ficarem mais caros. Eles acham que ganham pouco. Daqui uns dias, quando os combustíveis subirem, lembrem de quem são os verdadeiros responsáveis.
Está lá a matéria falando o seguinte, ó, milhares de litros de combustíveis estão se acumulando nos tanques dos terminais do Porto de Santos, no litoral de São Paulo, por conta da operação padrão dos auditores da Receita Federal. Com o atraso da operação, os custos de importação vão subir e a conta pode chegar ao consumidor final. Vai chegar ao consumidor final. Vai chegar. Mas vão culpar quem? Vão culpar Bolsonaro. A culpa é sempre de Bolsonaro. Não só no que diz respeito à gasolina, mas greve na Receita acende alerta no Ministério da Cultura. E o Bolsonaro também fala, ó, veja o nível do egoísmo dessa gente. Recebem salários nababescos e estão pondo em risco as importações e exportações de alimentos e insumos para o nosso agronegócio. Porque estão ganhando, tem que ganhar mais, 30, até 30 mil tá pouco. A culpa, a culpa vai ser de Bolsonaro. Falando da culpa é de Bolsonaro, no Brasil, a inflação é culpa de Bolsonaro, né? Todo mundo fala que a culpa é de Bolsonaro. Mas você vê isso daqui, né? Inflação na zona do euro bate novo recorde em dezembro. Inflação recorde na Europa. Aí o Carlos fala o seguinte, né? Fica em casa, que a economia a gente vê depois. Como se fosse um problema só no Brasil. E ainda tem isso daqui. Bolsonaro, nos últimos dias, ele falou sobre a Ivete Sangalo, né? Que tá reclamando muito do governo porque a teta secou. O Guilherme Amado, ele fez uma matéria falando que a Ivete Sangalo nunca ganhou dinheiro da Lei Rouanet. Não tem projetos. Bolsonaro está mentindo. Fake news. Ainda fala o seguinte, ó, dados desmentem o presidente. Ali na parte de baixo. Aí o Mário Frias fala o seguinte, ó, o Guilherme. O Guilherme diz que a Ivete nunca usou a Lei Rouanet. Isto é um truque retórico para enganar os leigos, já que os projetos da Rouanet, em que eram feitos os shows dela, eram feitos por produtoras que não estavam em seu nome, mas ela era artista do evento. No primeiro levantamento, já identificamos 2 milhões em projetos em que ela foi beneficiada, mesmo não sendo a empresa que elaborou o projeto. Aí o André Porciúncula traz aqui uma tabelinha, porque, segundo o Guilherme Amado, os dados desmentem o Guilherme Amado, não Bolsonaro. Tá lá. Você vê aqui, ó, trio madeirada com Ivete Sangalo. Valor solicitado, R$ 628 mil. Valor aprovado, 490 mil, quase 491 mil. Valor captado, 200 mil. Aí tem aqui, ó, Ivete Sangalo, Circuito Barra. Captou 60. Show de Ivete Sangalo e vai. Captado, 300 mil. Eu acho que aqui essa tá sem o nome, mas o valor captado acho que é a terceira coluna. Tá lá, ó. Bloco Cerveja 2008, 420 mil. Coruja 2008, 420 mil. E o André fala, Ivete não pegou dinheiro da Lei Rouanet, foram outras empresas que pegaram para financiar os blocos de carnaval dela e seus shows. A cara nem arde. Que mídia cínica. E aí vamos falar do nosso comunista Sérgio Moro. Ontem, ele escreveu o seu último artigo na Cruzoé, mas tem uma maldade também nesse último artigo, intitulado o seguinte, são as instituições estúpido, chamando aí as pessoas que discordam dele de estúpido, né? Nossa, esse cara é sensacional. Para termos um crescimento econômico sustentável, forte e duradouro, o fortalecimento das instituições é imprescindível. Temos que aumentar o tamanho do Estado. O único caminho para chegarmos a uma solução é aumentando o tamanho do Estado. Nem Lula nem Bolsonaro podem abraçar essa causa, já que são responsáveis pelo enfraquecimento dos últimos anos. O Lula ele está junto com você. Ambos querem agigantar o Estado. O Lula quer revogar reformas. Bolsonaro realmente está diminuindo o tamanho do Estado. Ele é a favor do Estado mínimo. Aí o Renato e a Tsuki comentam aqui sobre o tema. Trouxeram aqui um print do artigo do Moro, né? Que é o seguinte, ó. A principal causa do fracasso econômico brasileiro, e esta é a mais antiga, consiste na fragilidade de nossas instituições. Tem que aumentar o tamanho as instituições estão muito fraquinhas. Tem que injetar um pouco mais de imposto nelas, criar mais cargos, mais leis, mais poderes. Vou ler primeiro aqui a postagem do Renato, que a Tsuga, na verdade, ela compartilhava o Renato. Ele fala o seguinte, ó. O brasileiro sente diariamente o peso do Estado em suas costas,
principalmente o peso do judiciário. Na visão tecnocrática do plano de governo do Sérgio Moro, o Estado atual ainda é frágil, necessitando ser mais autoritário para que o Brasil dê certo. E a Tsugi completa falando, um Estado mais forte está ligado diretamente a tirar mais dinheiro do povo para fortalecê-lo. Mexer no bolso do brasileiro causa revolta, mais uma bola fora do marqueteiro. O cara quer aumentar o tamanho do Estado. E aí, quando ele termina de escrever o texto, o último parágrafo lhe avisa: este é o meu último artigo na Cruzoé. Foi uma experiência prazerosa escrever para esta prestigiada e corajosa revista digital. Ponto. Acaba por aí? Não. Isso aqui, na verdade, o Moro está avisando que ele entrou 100% em modo campanha. Transfiro minha pena para o antagonista, no qual publicarei com a mesma periodicidade. O Moro agora vai passar a escrever no antagonista para tentar bombar o antagonista, porque o antagonista é aquele blog que faz postagens diariamente. Todo santo dia o antagonista posta alguma coisinha, alguma notinha aqui, acolá, todo santo dia, sem parar. Todo santo dia. Todo santo dia. É o blog do Sérgio Moro para as eleições. Então o Moro tem que aumentar a audiência. É o canal do youtuber do Sérgio Moro, né? Basicamente isso daí, é o antagonista. Então ele vai levar a audiência para lá, porque Cruzoé, revista paga, você tem que ter assinatura para ler e tudo mais. O Moro é brincadeira, né? Vai ajudar os mamateiros. Mais uma vez. Não bastou o que fez durante a Lava Jato, não basta a mamataria, tá lá agora. Escrevendo diretamente no antagonista. Perdeu completamente a vergonha. E aí, como eu falei para vocês, alguns liberais, o Constantino diz que ele é liberal aí na economia, conservador nos costumes, mas sempre assim foi um cara que teve um pé mais no liberalismo. Porque o Constantino é um cara do mercado. Estudou economia, trabalhou no mercado financeiro, o Ruxa trabalha no mercado financeiro. E eu gosto quando pessoas assim se pronunciam sobre economia, sobre questões relacionadas à economia, porque são pessoas que, em tese, têm mais expertise, mais experiência para comentar sobre determinados temas. Ambos trouxeram a mesma que imagem, o trouxe um pouco maior. Olha a revista Boletim da Liberdade. É uma revista digital do âmbito aí do liberalismo. Olha a manchete. Mundo abandonou mito do Estado mínimo, idealizado por Thatcher e Reagan, diz pré-campanha de Moro. Liberdade. Os caras que defendem Estado mínimo estão tendo que noticiar que o candidato deles é contra o Estado mínimo. Aí o Landro Ruja fala o seguinte, surpresa, só que não, Moro é só mais um socialistinha. O Constantino botou emoji, né? Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Mas isso daqui, beleza. Você não falar, mas o Ruxa, o Constantino, é apoiadores do governo. Eles apoiam o Bolsonaro. Isso não vale de nada. Isso daqui é só passador de pano. Passada de pano. Tá, beleza, beleza. Agora você vai me falar que o Fernando Urich, ele é bolsominion? Bolsonaro? O Urich, não vai. Inclusive, aí escreve na Veja, com certa periodicidade. E ele comenta sobre o caso. Mundo abandonou o mito do Estado mínimo. Diz aí, né? A referência econômica do Moro. Que o Moro, ele reforça os seus artigos. Será mais um defensor da eficiência na gestão pública e bom uso dos impostos? Não que não sejam pautas importantes, mas a primeira deveria ser reduzir o tamanho do Leviatão, o tamanho do Estado. E ele complementa falando o seguinte: combater a corrupção sem reduzir drasticamente o tamanho do Estado, privatizar e liberalizar setores inteiros é apenas enxugar gelo. Corrupção é consequência, não causa. Quantas leis, marcos regulatórios o governo Bolsonaro fez para reduzir a burocracia? Privatizou várias empresas. Reduziu a quantidade do funcionalismo público. Bolsonaro fez exatamente tudo o que está sendo descrito. Corrupção, ela não é ela é consequência, não é a causa. Você tem que dificultar. Quando o Estado é pequeno, tem menos chance de roubar. Mas não, o Moro quer aumentar o tamanho do Estado. Balela. Aí ele vai aumentar o tamanho do Estado, aí traz mais corrupção, aí ele diz, não, aqui, na verdade, a gente está descobrindo a corrupção, não é culpa minha, não. Conversa. E o Yuri ainda fala o seguinte, ó, dos pré-candidatos, um cara que não é apoiador do governo, dos pré-candidatos à presidência do Brasil, nenhum sequer flerta com o liberalismo, à exceção de Paulo Guedes,
que está tendo enormes dificuldades de levar a pauta adiante. Os pensadores econômicos dos candidatos defendem mais do mesmo, mesmas ideias e planos fracassados. E o Renato fala o seguinte, né? Enquanto o governo Bolsonaro aprovou a Lei de Liberdade Econômica, Moro propõe mais Estado sem explicar como vai empregar os milhares que perderam o emprego graças à sua atuação e da empresa do qual ele foi sócio. Aí ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Aí você vê isso daqui. Assim, um retrato, um grande exemplo do que o Fernando Urich está falando. Carlos Bolsonaro ontem fez essa postagem. IPTU de 2022 terá reajuste de quase 11% no Rio de Janeiro. Valor do IPVA 2022 em São Paulo é liberado para consulta com aumento médio de 22,5%. Aí o Carlos fala, já sabe em quem vão colocar a culpa, né? Eis a turminha da terceira via. Enquanto Bolsonaro diminuiu impostos e tarifas, governadores e prefeitos presenteiam a população com mais essas. Mais imposto, que é para a gente poder fortalecer as instituições. Olhem quantos impostos foram zerados. Somente de impostos a nível federal. Até na gasolina. Olha a dificuldade que está sendo até agora para baixar o ICMS e ninguém quis. Não, isso aí é Bolsonaro está querendo criar problema. Mas Sérgio Moro é dessa turminha. E aqui fazendo agora um link já com o nosso próximo tema, só porque o Constantino aparece. Sérgio Moro está aqui, né, estampando esse texto, porque ele participa de um evento com seus grandes técnicos, a sua grande equipe, dos seus iluminados, para falar do seu tripé para modernizar a economia. Vai modernizar a economia. A tarefa de Vladimir Passo é aprofundar as propostas da área ambiental. A meta é criar mecanismos que facilitem o intercâmbio entre o poder econômico e as principais práticas de ESG. Eu faço o seguinte comentário. O cara está assumindo publicamente que vai meter ESG goela abaixo. Ele não faz nenhuma questão de esconder a agenda de compliance. A nova forma de atuação da esquerda é via compliance. Impor regras de burocratas não eleitos que vão destruir o pequeno empreendedor para criar oligopólios. E aí o Constantino, ele compartilhou isso falando o seguinte, ó, ESG é igual ao globalismo, que é igual ao woke capitalismo. E aí a gente no próximo tema. Globalismo. Sérgio Moro. No World Economic Forum, né? Fórum Econômico Mundial. Com a Aluna Zabó. A garota do Jorge Soros. Como se ele também não fosse. Trazer aqui o texto mais uma vez. E aí agora um pouco mais calma. Olha só. Moro, ele já está extremamente preocupado com propostas para a área ambiental. Olha a ideia. Criar mecanismos, ou seja, leis, burocracia, que facilitem o intercâmbio entre o poder econômico e as principais práticas de ESG. Ele quer trazer as leis, o compliance do ESG para dentro da economia. O funcionamento da economia estará atrelado ao ESG. A gente já comentou muito sobre isso daqui no passado. ESG está aqui, ó, é um conjunto de regras, de forma bem simples, sobre meio ambiente, área social e governança. Sabe a Agenda 2030 da ONU, que tem várias metas? Não, temos que ter isso daqui, defendemos isso daqui, aquilo outro. Aquelas metas que eu tenho certeza que você não defende, pronto. ESG é a mesma coisa, com nome diferente. Aí vejam só o seguinte. Fui atrás no Google para tentar pegar alguns exemplos para mostrar para vocês a gravidade do tema. Olha esse livro. ESG, Novas Tendências do Direito Ambiental. Direito Ambiental, que é que o Moro está falando aqui, ó, área ambiental. Joaquim Gomes Canotilho, tratando sobre a proteção internacional do meio ambiente dentro do postulado globalista, expõe. A proteção do ambiente não deve ser feita a nível de sistemas jurídicos isolados, estatais ou não, mas sim a nível de sistemas jurídico-políticos internacionais e supranacionais, de forma a que se alcance um estandarte ecológico ambiental razoável a nível planetário. Um padrão ambiental mundial. Um padrão, regras sim, valores, métricas ambientais, ESG. Aí diz, né? Ao mesmo tempo, se estruture uma responsabilidade global quanto às exigências de sustentabilidade. Por outras palavras, aqui vem o melhor, o resumo. O globalismo
ambiental visa ou procura formatar uma espécie de direito de ambiente mundial. Direito ambiental mundial. Pensa o seguinte. Para todo governo existir, ele precisa de recursos. Porque como é que você vai manter o Estado? O Estado não produz. Então você precisa de imposto. Você paga imposto no Brasil, você paga imposto em qualquer lugar do mundo. Você tem que pagar imposto. Se você então quer criar um governo mundial, você tem que ter um imposto mundial. Mas por onde você começaria um imposto mundial? Porque pensa o seguinte, você fala assim, não, eu vou pautar imposto sobre a pecuária. Pô, mas tem países que não produzem, não tem criação de gado. Tal país não tem produção de gado, porque lá para eles gado, sei lá, é sagrado, é divino, não pode ter, não pode comer gado. Então, a gente não vai receber nenhum dinheiro daquele país, porque eles não produzem gado. Tá, já sei. Então, vamos colocar imposto sobre indústria de alta tecnologia que produz foguetes. Pô, mas, cara, quem que produz foguete, bicho? Lá uns 5, 6 países e ninguém tem essa tecnologia. Cara, as pessoas também não produzem isso, tá? Então, o dia que a gente vai botar imposto em cima, né? Vamos botar imposto em cima do quê? Sei lá, produção de carros. Pô, mas a mesma coisa, todo mundo tá, muita gente produz carro, mas também não adianta. Já sei. Tem uma coisa que todo país tem. Meio ambiente. A natureza, né? Meio ambiente tem em todo o planeta. Vamos botar o imposto em cima do meio ambiente. Vamos criar aqui, ó, umas regras, leis, um direito ambiental mundial. Porque aí ninguém fica livre. Todo país tem meio ambiente, todo país faz parte do planeta Terra e temos que cuidar do nosso ecossistema global. Por causa das mudanças climáticas. As mudanças climáticas impactam o mundo inteiro. Ó. Não é aleatório. Não é à toa. Aí você vê. Olha essa matéria. Folha de São Paulo, matéria antiga do Hélio Beltrão. Também um liberal aí bastante conhecido no Brasil. A volta do socialismo empresarial. Como é que o socialismo empresarial ele volta? Como? Para o economista, a responsabilidade social significa que os gestores são incentivados a perseguir interesses antagônicos aos de seus empregadores, os acionistas. Ou seja, perseguir algo que não seja o lucro. A aposta é que todos ganharão no final. O cliente comprará produtos melhores e mais baratos, a sociedade terá seus problemas mitigados e os acionistas lucrarão. Será? Tradução é o seguinte, ó. Hoje em dia, as empresas elas não têm que precisam estar focadas em ganhar dinheiro. Não é ganhar dinheiro. As empresas têm que se preocupar com responsabilidade social. Quando você contratar pessoas de cabelo azul, você vai ganhar mais dinheiro. Como? Não, você vai ganhar. Acredite na gente. A sua empresa vai melhorar não produzindo mais, não competindo, não barateando, não é contratando profissionais mais qualificados. Não é profissional qualificado. O que vai fazer a tua empresa mais competitiva é ter metade dos funcionários de cabelo azul. Aí ela vai ficar mais competitiva, porque isso é responsabilidade social. Precisa explicar que isso não vai dar certo, né? Não precisa explicar. Por isso, Friedman domina o fenômeno de socialismo. O de alocação de recursos escassos no ESG se dá por mecanismos políticos, não por lógica econômica. Essa ideia de responsabilidade social de ESG, de você colocar sua empresa de joelhos perante essas regras, não são por motivos econômicos, não é pelo lucro, é por mecanismo político, opressão estatal e desses grupos. O artigo original é assombrosamente atual e resiliente, além de rechaçar modismos contemporâneos como ESG e a soberania dos stakeholders em contraposição aos acionistas, shareholders. Stakeholder seria, assim, qualquer empresa ou organismo que possa ser impactada pela sua empresa. Isso é a sociedade como um todo, são os stakeholders. Então, exemplo, quem determina o funcionamento da sua empresa é a sociedade. São as organizações e pessoas que são impactadas pela sua empresa. Não são os acionistas, as pessoas que colocaram dinheiro, os donos da empresa. Não são os donos da empresa que vão ditar para onde a empresa vai caminhar. Não. É a sociedade. São as regras de compliance do Sérgio Moro. Segundo Friedman, a alta administração de uma empresa é subordinada a seus acionistas e deve gerir a empresa de acordo com suas diretrizes. É um pensamento básico. O dono tem que poder controlar a sua empresa. Simples assim, simples assim.
Aí olha essa matéria, para você entender os impactos do que a turminha do Sérgio Moro defende. Isso aqui é de 2020, final de 2020, inclusive de um evento político que a gente comentou bastante, que envolve o Carrefour. A B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, pode incluir ESG em uma reforma das regras do novo mercado. Siga em inglês do conjunto de boa conduta corporativa em governança e em práticas socioambientais, o ESG ganhou expressão em 2021, com grandes agentes globais adotando o conceito como critério para comprar ações de empresas. Eu só vou comprar a tua ação se você tiver ESG. Você não vai receber aportes, você não vai receber investimento, amigão. Tua empresa não vai crescer, não vai ter dinheiro se você não ficar de joelho para o ESG. E aí, o impacto disso que pode ter na sua vida. No começo deste mês, a SP Dow Jones Índices excluiu a ação da Carrefour Brasil de um índice ESG. Excluiu a ação. Sabe por que excluiu a ação? Em parceria com a B3, semanas após um homem negro ter sido espancado e perdido a vida por seguranças numa loja do grupo em Porto Alegre. Cara, beleza, eu entendo. Essa medida é ridícula, é absurda, não dá para aceitar a atitude do segurança. Mas quantos funcionários não tem o Carrefour, a atendente do caixa, as pessoas da periferia que tem ali o ganha-pão para trazer o pão pro filho dele comer? Essas pessoas não têm nada a ver com isso. Você penalizar a empresa inteira porque não cumpriu o ESG. Não cumpriu o ESG. Olha o nível que as coisas podem chegar. Você pode levar uma empresa à falência, destruir a vida de, 20 mil famílias. Mas isso é em prol da responsabilidade social. E eu bato muito nessa tecla, mas muito, porque, independentemente se o Moro for eleito candidato, se o Moro desistir no meio do caminho para ser senador e for eleito ou não ser eleito para nada, ele não vai desaparecer. Assim como o Sérgio Moro, assim como o Deltan Dallagnol, assim como o antagonista, assim como a turma da terceira via, assim como o IBL, eles continuarão. Eles são pessoas que continuarão na vida pública brasileira, militando, fazendo lobby, doutrinando pessoas. E eles vão continuar levando essas ideias à frente. Eles vão tentar puxar, pessoas dentro da população brasileira. Você vê o MBL, fala com vários jovens, tenta trazer esses jovens para perto, para comprar essas ideias, como se essas ideias fossem a solução para o planeta. Vocês hoje conseguem ver de forma bem clara como essas ideias marxistas, que já são ideias assim, que vão de encontro a tudo que a gente aprende quando a gente é criança, do nosso avô, do nosso avó, como essas ideias entraram nas universidades, como essas ideias moldaram a mente desses jovens do cabelo azul que a gente tanto comenta. Moro, ele não vai parar, não vai parar. Esse assunto é urgente ser discutido. É urgente trazer esse assunto para dentro do debate da direita. A gente tem que começar a se questionar e se debruçar sobre temas mais importantes. Isso aqui não vai parar. Do mesmo jeito que eles estão enfiando goela abaixo diversos temas, gente, se falasse há 10 anos atrás que iriam ouvir pessoas falar sobre linguagem neutra, vocês iam dar risada. Linguagem neutra já chegou num ponto que o Supremo Tribunal Federal falou, assim, derrubou uma lei estadual, alegando que estava atentando contra a liberdade de expressão. Liberdade de expressão que no Brasil hoje está sendo relativizada e jornalistas sendo presos, ativistas, influenciadores, políticos. Vocês estão entendendo? Então, assim, tente o sistema, não é sobre... o Sérgio... Não, ele é um expoente disso. E inúmeras pessoas caem no discurso desse cara. Tem que desmontar do início até o fim. Aí você vê, em 23 de maio de 2021, ano passado, ele posta a matéria do Globo. Olha a matéria, é um especial sobre ESG. Vocês acham que esse tema aqui, ele vai desaparecer? Que o Sérgio Moro não vai ser eleito? De um lado você tem o Lula. O Lula defende o Estado comunista que controla tudo. De outro lado, você tem Bolsonaro. Vamos diminuir o tamanho do Estado. Vamos tentar. E é uma resistência absurda. E você tem a terceira via, que não é que ele quer crescer o tamanho do Estado, ele quer crescer organismos que sequer são eleitos. Essas pessoas, elas não foram eleitas para ser deputado, sendo nada. Elas
A Bolsa de Valores, a Dow Jones. A Dow Jones penalizou a Carrefour. Por quê? Porque o SG falou que tem que penalizar. Aí o Moro tá lá, boa matéria no Globo sobre o avanço na adoção de políticas anticorrupção pelas empresas independentemente do que ocorre no mundo político. Medidas anticorrupção. ESG é lutar contra a corrupção. Aí vem uma mulher, Luísa. ESG é a oportunidade de forçar as leis contra a corrupção. É a força. Querem enfiar coisa... Tá claro, é a força. Aí você vê que essa mulher, gestora de investimento e asset manager. Gestor de investimento, mercado financeiro. Onde tá a turminha globalista? Tá lá, ó. ESG, instituição financeira. Aí você vai na matéria do Globo. E aí um perfil fez uma postagem em novembro. Eu não sei se ele sequer pensou, se ele sequer leu. Eu realmente acho que ele fez essa postagem de forma assim, aleatória, sem nem ele saber que ele estava certo. E que Moro já confirmou o que Augusto já havia dito. Mas olha essa matéria. Leonardo Lopes, sócio da PwC Brasil, uma das maiores empresas do Brasil, é sempre os grandes empresários. Essas regras, elas destroem, elas dificultam e muito a capacidade de empreendimento. Ele lá, aponta que as notícias de corrupção cresceram com a pandemia, como as suspeitas de desvios de recursos públicos das ações contra a pandemia. Mas elas envolvem agora empresas menores, um sinal de avanço nas grandes. Tá vendo? Essas regras estão salvando as empresas. O problema do Brasil são as empresas pequenas. Vamos destruir todas as empresas pequenas. A gente destrói todas, as grandes empresas vão comprar o pequeno comércio e a gente vai ter um grande oligopólio no país. E assim a gente vai salvar o Brasil, vai erradicar a pobreza. Vamos combater a corrupção. Podemos fazer um paralelo com a lei seca. Sempre existiu norma que proibia motoristas de beber, mas isso só se tornou uma realidade quando começaram as blitz. O monitoramento da conformidade é muito importante agora. Temos que monitorar as empresas. Olha o COAF, o Moro curtiu. Temos que monitorar, dar aquela olhadinha informal. Na verdade, transformar a olhadinha informal na olhadinha formal. Este posicionamento de não retroceder na luta anticorrupção, mesmo que as instituições brasileiras flexibilizem normas ou afrouxem controles, é comum às grandes companhias que passam por escândalos. Ainda que as leis facilitem, ainda que os deputados que foram eleitos pela população votem leis para desburocratizar, facilitar o ambiente de negócio no Brasil, ainda assim nós, a elite iluminada, vamos criar mecanismo, sabe, acima do tamanho do Estado para controlar quem entra e quem sai. Aí o cara chamado Augusto Simões fez a seguinte postagem, ó. Em breve, Sérgio Moro vai falar que contribuir para as mudanças climáticas é uma forma de corrupção e vai dizer que o governo deve monitorar toda a economia para que isso não aconteça. Olha esse final. Monitorar é como resolve. É ESG na veia. O cara fez esse post em novembro do ano passado, assim, um comentário aleatório. É isso que, assim, esse tipo de discurso que tem que estar presente no debate político. Olha o Sérgio Moro para você não restar nenhuma dúvida do que esse cara defende. 30 de agosto de 2021. É amanhã, no caso dia 31, né? Tiago Barroso será acompanhado pelos especialistas Sérgio Moro, da Álvares e Marçal e vários outros para discutir o porquê, como e quando do ESG. É essa pauta que esse cara quer colocar goela abaixo. Você quer mais um impacto na sua vida? Você vai deixar de comer carne. Aqui, ó. KFC vai servir frango com carne à base de plantas. À base de plantas. Eu vou explicar já mostrando essa imagem, ó. Com um dia sem carne, você economiza. E não só você economiza, como você ajuda o nosso planeta, reduzindo as emissões de carbono. O ESG luta pelas reduções do carbono, para a gente, sabe, lutar contra as mudanças climáticas. O Moro quer que você deixe de comer carne, e não é por falta de dinheiro. É pelo bem do planeta. E para lutar contra a corrupção. A gente vai lutar contra a corrupção, deixando de comer carne. O Texugo ainda traz aqui, ele fala o seguinte, ó. Rodando a internet, achei um texto universitário de um tal Sérgio Fernando Moro. Tema: compliance. Eu resumo até agora a minha leitura dele com o seguinte parágrafo do mesmo. Compliance é a nova revolução cultural.
E ele traz o seguinte parágrafo, falando o seguinte, ó. O compliance, na essência, é um conjunto de atitudes do ser humano durante o percurso de sua vida, desde a obediência aos pais, aos professores, aos preceitos religiosos e às leis. Enfim, é uma estrutura mental, moral, ética obtida durante a vida. Portanto, compliance é muito mais do que uma área de uma empresa ou organismo público e não lhe pode atribuir a responsabilidade de solucionar todos os desvios do comportamento humano. Atribui-se à educação a responsabilidade de coibir os desvios de conduta que levam à corrupção no país. Como um pilar central dos programas de integridade, a educação deve estar presente desde a formação do indivíduo até a sua consolidação como cidadão no controle social. Controle social. Educação para o controle social. Esse é o senhor Sérgio Moro. Você quer um exemplo de como o compliance, como o SG impactou a sua vida se você foi cristão? Se você é cristão? Oi, foi não, ninguém deixou de ser, pelo amor de Deus. Ano passado, vimos o fortalecimento das instituições que o Sérgio Moro defende, onde o judiciário brasileiro determinou que as igrejas não podem abrir. As igrejas, a casa do nosso Senhor, sabe? O único caminho da verdade, da vida eterna, o único caminho de salvação que existe. Que eu tô dizendo que a maioria de vocês prefere perder a vida do que ir de encontro aos nossos valores. Foi fechada em nome de um bem maior, para combater a pandemia, para reduzir o número de casos e tudo mais. Vocês duvidam num futuro muito grande? Já estão problematizando, por exemplo, tem uma cruz ali, ó, tem uma cruz ali no Congresso, tem uma cruz ali no Senado, no Judiciário, e a gente preza por um Estado laico. E as coisas vão avançando e falar, pô, então, ó, essa Bíblia aqui tá muito opressora. Temos que colocar mais responsabilidade social nessa Bíblia, mais inclusão. Essa Bíblia não tá muito, tá muito homofóbica essa Bíblia. Vocês acham isso impossível? Vocês acham que a gente tá longe de um cenário desse? Gente, compliance é a nova forma de atuação da esquerda. Revolução cultural, fica aí, tá funcionando também. Mas agora, para que revolução quando a gente pode impor de cima para baixo, sabe? Tá nem aí pro povão. Vocês vão ter que seguir nossas regras, tudo em nome de um controle social, né? Esse é o senhor Sérgio Moro. Esse é o Sérgio Moro. Mas enfim, vamos falar de eleição, mas ainda pegando o gancho no senhor Sérgio Moro. Assim, eu tento não falar desse cara, mas são tantos exemplos, tantas coisas que não tem como fugir. Eu acho que nem vai dar pra falar da direita, mas eu quero chegar pelo menos no vídeo até o judiciário. Olha só o seguinte. Chico Graziano. Marcação cerrada contra Sérgio Moro. Indica que o cara está incomodando, chegando, crescendo. Ninguém chuta cachorro morto. Postou ontem. 6 de março de 2021, ano atrás. Triste democracia. Trocamos fábrica de mentiras do Lula por uma indústria de maldade de Bolsonaro. Miram agora no Eduardo Leite. Uma pessoa correta, super do bem. O cara que fechou metade do supermercado porque não era produtos essenciais. Agora tem uma coisa, ninguém chuta cachorro morto. Aí ele fala o seguinte, né? A gente vê... aí ela fala o seguinte, na verdade. A gente quer é o fundão da terceira via. Não importa o candidato, né, Chicão? Não importa o candidato, se é Moro, se é o Eduardo Leite, o importante é ter o fundão e um carguinho. É a mesma narrativa de sempre. O Maynard, ele já não esconde. Um partido parrudo para Moro. 1 bilhão de motivos, né? 1 bilhão de fundo partidário. Assim como a esquerda, o Diogo Maynard, o mamateiro, já percebeu a vergonha. Não pode ver... já perdeu a vergonha. Não pode ver um dinheiro público disponível que já quer dar uma mordidinha. Não aguenta ver que já quer morder. E onde é que estava o Moro? Tava lá com o Bivar. Moro encontra Bivar em meio à aproximação com a União Brasil para eleições 2022. Já tá aí, cara. Tá doidinho pra meter a mão nesse... Até a Renata Abreu tava lá. Olha que sorriso, rapaz. 1 bilhão. Como não rir? O Juliano Lemos chega a tá se mordendo com esse sorriso. Eita, rapaz, tá todo mundo feliz. É 1 bilhão pra gastar. 1 bilhão. Aí sobre o apoio ao Sérgio Moro, cotaram o Joaquim Barbosa. E aí, Joaquim? Quer ser vice do Moro? Falou que jamais toparia ser candidato a vice do Moro. Não por nada, mas na cabeça dele, o desempenho eleitoral de Moro tem um teto. Que, cara, ele não vai chegar no segundo turno. Mas mesmo assim, a gente precisa falar dele. Não só para expor essa agenda, mas também porque é o cara que tira voto de Bolsonaro. O Lula não tira voto, Dória não tira. Esquece a gente. Mas ainda tem muita gente
na direita, gente em cima do muro, aquele cara que se diz, eu não sou nem de direita, nem de esquerda e tudo mais, né? Que quer pagar de bonitão, bonito e cheiroso, que acaba caindo no discurso mole do Sérgio Moro, do juiz, que combateu e lutou contra a corrupção durante a Operação Lava Jato. É o paladino da justiça. Aí o Moro, isso aqui é engraçado, tem que ler essa matéria com a próxima. Moro foi humilhado, chegou no aeroporto na Paraíba, foi vaiado, foi chamado de ladrão, traidor. Aí o Moro falou o seguinte: nesse tempo de internet, pega lá duas pessoas que ainda provavelmente foram pagas e fazem lá uma gritaria. As pessoas que vaiaram o Moro foram pagas. Tudo é dinheiro. Guarda isso. Moro acusando as pessoas de serem pagas. Aí o Metrópolis fala o seguinte, os aliados do Moro admitem que, assim, as vaias serão recorrentes e montam a resposta. Na visão dos deputados que apoiam a candidatura do Moro e acompanham na viagem, as vaias partiram de uma minoria radicalizada. Uma minoria que apoia os dois principais adversários, Bolsonaro e Lula. Ué, quem mais que avaia o Moro? Assim, interessante é o seguinte, é uma minoria. Vocês somos eleitores do Lula e do Bolsonaro. É a minoria. A minoria dos eleitores. A minha pequena minoria. Meu Deus do céu, esse cara... Em que planeta essa gente vive, né? A minoria do Brasil são os eleitores do Moro, Lula e Bolsonaro. É um percentual pequeno de uma ala radicalizada menor do que a maioria moderada, diz o Juno Bozella. Aí o final que é interessante. O Moro, que acusa a galera de ser paga, para contrapor a divulgação das vaias, os aliados do Moro, o pessoal do Podemos, já prepararam um vídeo a ser divulgado em breve pelas redes sociais. A peça mostrará o ex-juiz recebendo aplausos e cumprimentos ao desembarcar na Paraíba. Moro, que acusa as pessoas de serem pagas para vaiar ele, tá pagando gente para fazer um vídeo das pessoas aplaudindo ele. Ah, Moro, não julgue as pessoas pelo seu critério moral, cara. Não dá. Ontem eu achei interessante, na cara de pau do Moro, o Vinícius, ele resgatou um vídeo antigo do Moro quando ele foi no Pânico, que eu acho que foi em janeiro de 2020. E aí ele tá falando algumas coisinhas bem interessantes sobre o governo Bolsonaro. Olha o que Moro falava à época. Mas principalmente para informar dados lá do Ministério da Segurança Pública, que eu acho assim, a imprensa faz seu trabalho, às vezes ela não dá muita importância a vários aspectos positivos do governo em geral, né? Dados positivos da economia, dados positivos da segurança pública, dados positivos de outras áreas. Às vezes ela tem um viés, o papel dela, né? Mas às vezes é um pouquinho crítica em excesso. Tem que ver o lado bom também. Colocar sua opinião. O Moro no Instagram tem sempre um calendário. Moro acusando a imprensa de não mostrar os feitos do governo e ser crítica em excesso. Moro reconhece que o governo faz e a imprensa não noticia. Esse é o Sérgio Moro. Esse vídeo aqui, Moro, ninguém precisa pagar nada, tá pronto. A galera só resgata da internet. Tá aí, não precisa pagar marqueteiro pra dar ideia que é popular. Não, tá lá. Aí você vê aqui, ó, sobre o Ministério da Justiça. Notícia que a imprensa não noticia, né? Bolsonaro diz, ó, leilões do Ministério da Justiça de bens apreendidos arrecadaram 325 milhões de reais em 2021. E Bonorinho diz, ó, usando os recursos do crime para combater o próprio crime organizado, salvando famílias, vidas, modernizando equipamentos no combate ao crime, bem como valorizando o trabalho e o profissional de segurança pública. Mas vale destacar também uma coisa. O Ale fala o seguinte, ó. Isto me irrita um pouco. Tem 17 mil curtidas e nem 4 mil RTs, compartilhamentos. Custa compartilhar. Vai cair o braço. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu dou muito mais compartilhamento do que curtida. Gente, na boa, vê uma postagem do presidente, dá o coração, mas compartilha, pô, leva à frente. Não vai cair teu braço, compartilha. Notícia boa assim no governo, joga à frente. Eu sei que não empolga com umas tretas, joga à frente, bicho. Vamos ajudar, vamos dar Bonorinho, merece. E com a notícia dessa, né? Cadê? Aqui, ó. Votei, foi pra isso. Votei em Bolsonaro, foi pra isso, pra pegar o dinheiro do crime, os bens, e usar pra financiar a polícia, pra combater o crime de forma muito mais intensa. Mas enfim. Ainda sobre o Sérgio Moro, só pra mostrar, né? O cara é tão ridículo que tá copiando o Bolsonaro, botando óculos, fazendo...
A arminha dele tá sendo polegar, né? Então a arminha dele tá furada. Mas tá aqui, ó. Quer ser o populazão. Ele tenta colocar essa imagem pra população, mas na verdade o humor é esse daqui, ó. Olha. Bebo, tomando um uísque patural bivar. Olha que foto sensacional. Meu Deus, olha a cara desse cara. Olha a expressão de felicidade, de empolgação. É o único jeito do Moro aturar o povo que ele odeia. O Moro não tem nenhum amor. O Moro tem nojo de povão. Tem nojo do povão. É tomar uma. Tomar uma que é pra ver se atura. Tomar uma. Pra gente fechar aqui o tema, acho que a gente fecha pra gente falar um pouco de eleições. Acho que a gente fala do judiciário. Não, a gente tem que falar do judiciário, mas tem mais de eleição. A próxima investida do TCU contra Sérgio Moro. Na mira do TCU, por causa dos ganhos como consultor, Sérgio Moro, veja só, pode virar alvo do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, mesmo órgão que vasculhava a vida financeira do Lula e dos réus da Lava Jato. O órgão que fiscalizava a vida de todo mundo da Lava Jato, olha a vida do Moro. Aí, Moro, as instituições estão sendo fortalecidas. O tribunal, por meio do Ministério Público, pedirá um relatório ao Conselho caso a Álvares e Marçal não revele os valores solicitados pelo ministro Bruno Dantas. Não vejo motivos. Quem não deve, não teme. Abre a conta, Sérgio Moro. Abre a conta, irmão. Abre a conta. Mudando de assunto, falando do Lulinha, PT prepara festival para comemorar aniversário de 42 anos em fevereiro. Por que eu quis trazer essa notícia? Gente, 42 anos. 42 anos. O PT não chegou ao poder do dia para a noite. O PT não aparelhou o Brasil do dia para a noite. A esquerda não chegou ao poder do dia para a noite. A esquerda vem antes do PT, mas só o PT tem 42 anos. As pessoas costumam, né, a desejar mudanças assim em um intervalo de 4 anos no governo Bolsonaro, que assim nem a esquerda, que a própria direita aponta o dedo para falar, cara, deputados de direita, vocês precisam trabalhar tão bem quanto os deputados de esquerda, senadores. Então, a galera da esquerda que trabalha bem não conseguiu, do dia para noite, mudar o mundo. Só o PT são 42 anos. 42 anos. A direita nem partido tem. Só para um critério de reflexão, fazendo trazer essa matéria. Sobre o Alckmin, a galera tá falando agora, né, que ele meio que tá virando refém. Era aliado do Lula, agora meio que tá como refém, porque os partidos estão começando a fechar a porta para ele, para ser candidato a governador, e só restou uma opção, ser o vice do Lula. E a situação do Alckmin não tá tão boa. Tinha muita coisa na mão, agora tá começando a virar. E aí, o PSD era um dos partidos que o Alckmin poderia ir para disputar o governo de São Paulo. E o Kassab tá recebendo uma pressãozinha. Olha só. Pressão no PSD para subir no palanque do Lula. Kassab tá defendendo a candidatura própria, a do Pacheco. E isso tem causado apreensão nos deputados do partido. Os mais sensíveis, as alianças presidenciais e aos puxadores de voto. Há ceticismo quanto à viabilidade do Pacheco. O Pacheco não tem nenhuma chance, é zero. E sem conseguir emplacar um presidenciável que transfira votos e que tenha votos para formar bancada, haverá pressão, diz um parlamentar, para subir no palanque do Lula. Tem que ter voto. Não tem. Kassab, dizem interlocutores, vai apoiar o petista no eventual segundo turno, mas deputados não têm segundo turno e precisam se ligar a uma candidatura competitiva já no primeiro. É por isso, diz um parlamentar, haverá pressão para subir no palanque do Lula. Do Bolsonaro eles não querem. Ainda de acordo com interlocutores do chefe do PSD, o próprio Kassab sabe que o poder do seu partido está no tamanho de sua bancada. Portanto, é do seu interesse eleger um grande número de parlamentares. Há quanto tempo estamos falando que Kassab é Lula, Pacheco é Lula? Vão se unir. Olha a importância. Inclusive, isso daqui tem relação com os ataques que Bolsonaro vem recebendo dos superconservadores. Porque eles não vão estar no palanque, né? Tá começando a ficar feio. Então o jeito é brigar, separar e tentar obter apoio por eles mesmos aí em nome das redes sociais e tudo mais. São superconservadores. É importante ter um palanque. A transferência de voto existe, por mais que eles falem que não. Vamos falar do judiciário. Isso tem que dar tempo, de forma rápida. Alexandre de Moraes prorroga pela 5ª vez inquérito que investiga interferência de Bolsonaro junto à Polícia Federal. Inquérito que começou em maio de 2020. 5ª vez prorrogada e a gente não tem uma solução. Vai completar 2 anos. 2 anos. Beleza, tava esperando aí o depoimento de Bolsonaro. Mas é isso.
Espero que cheguemos a um final, né? Mas, às vezes, a própria imprensa, às vezes, fica comentando que algumas pessoas têm a percepção que, às vezes, essas medidas são feitas porque, sei lá, para tentar controlar Bolsonaro, né? Para ele não se empolgar e não fazer nenhuma besteira durante as eleições de 2022. Ainda no judiciário, olha isso daqui. Imagina se o Arual Martins, que é um promotor, tivesse feito esses mesmos comentários sobre qualquer pessoa no âmbito da esquerda. Não precisa nem ser o Lula, qualquer pessoa na esquerda. Matéria do Conju, o maior portal do âmbito do judiciário no Brasil, fala que promotor de São Paulo diz que Bolsonaro deveria morrer. Vai acontecer alguma coisa? Aí o Texugo lembra, né? PEC da vingança. Olha a PEC da vingança. Não podemos mexer no Ministério Público. Vocês estão desmantelando o combate à corrupção. Tá vendo aí? Nem vou ler esses absurdos. Olha a importância de colocar, né, um freio no Ministério Público, que faz o que quer, que tá bem complicado. E aí, como eu falei para vocês, o João Dória se encontrou com o Barroso, teve uma reunião. Vou ler logo a matéria, olha só. Em uma reunião com o Barroso, Dória fez um apelo por políticas de combate mais rígidas à disseminação de notícias falsas durante a campanha eleitoral deste ano. Dória ouviu do ministro a dificuldade de se engendrar medidas neste sentido, mas afirmou estar atento e coordenando as ações junto ao próximo presidente da corte, que vai ser o Alexandre de Moraes. O pedido do Dória envolve um temor do núcleo duro da campanha do Tucano, pré-candidato à presidência. Para você ver que o Dória ele não tem nenhum temor. O Dória só quer ajudar o Lula. Segundo assessores próximos do Dória, o Dória será o principal alvo dos apoiadores de Bolsonaro e do Lula. Segundo eles, a leitura se baseia no fato do Dória ser o crítico mais frequente e contundente do atual governo. Eu nem vou ler o resto. O Dória está preocupado de criarem muitas fake news porque ele é a principal peça de crítica contra Bolsonaro e Lula. Tem como levar a sério? Não. O Dória só está fazendo, né, aquela pressãozinha básica por mais censura, mais censura, mais censura, mais censura. E as eleições estão vindo. Ainda sobre aqui envolve o judiciário, vou mostrar só uma coisa aqui, né? Alvo da CPI, Prevent Senior, bate seu recorde no número de clientes. Eu queria comentar, eu comentei ontem sobre o Prevent Senior, mostrando lá como o Ministério Público de São Paulo estava com dificuldades para enquadrar ele em algumas coisas. E aí eu comentei, falei da Prevent Senior, falei sobre a Anise. Eu nem lembro direito minhas palavras no vídeo de ontem, mas a irmã da Anise, ela me contatou. Eu quero aqui mandar uma mensagem que ele mandou no WhatsApp. Falei com ela, autorizou, falou, não, pode falar que foi eu que postei a mensagem e tudo mais. Fico agradecendo, inclusive, se você puder mostrar em vídeo, que é o seguinte, ó. A Anise, ela não foi consultora da Prevent Senior para o tratamento precoce. Eles se encontraram na metade do caminho, quando os dois já estavam usando, né, de forma assim consistente. Ela interna paciente no hospital, como ela interna em vários outros hospitais. E para isso, faz parte dos médicos credenciados junto ao hospital para poder atender os pacientes dela que eventualmente estão internados lá. É um pequeno detalhe, mas a CPI e outros estão tentando colocar a Anise em uma posição de ligação e responsabilidade junto à Prevent Senior, que não corresponde à realidade e sabemos que tentam fazer isso com as piores intenções. Seria muito você mencionar essa correção, precisamos cuidar dos detalhes nesse mundo dos nossos inimigos. Olhe toda a atuação que a Anise teve. Olhe o empenho que a nossa japonesinha teve para tentar salvar vidas. E tá tendo assim, tem que pontuar algumas coisas, deixar as coisas bem claras para não sofrer perseguição jurídica. Uma médica que tentava salvar vidas. Você tem, não, aqui eu mostro aquilo aqui porque as pessoas estão tentando, sabe assim, acabar com a carreira dela. Quantos anos a Anise não vem trabalhando aí à frente de hospitais, clínicas, salvando vidas, não só agora, na pandemia. Anise era oncologista. Eu leio isso daqui com profundo pesar. É realmente assim, revoltante a justiça no Brasil em alguns momentos. Enfim, as coisas ligadas à direita e à CCJ a gente vai comentar amanhã, é assunto importantíssimo.
E é isso. Ficamos por aqui. Dá aquela curtida, compartilhada, se inscreve nas minhas redes. Tá aqui as redes. Se você gosta do meu trabalho, considere se tornar membro do canal ou me apoie pelo Patreon, que o link tá aqui na descrição. A gente se vê amanhã. Fui, meus amigos. Valeu!